Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. E nós estamos aqui, ó, nessa luz de suspense, porque estamos finalmente no nosso novo estúdio, novo cenário. E eu falei, faz bem fechado aqui para eles não conseguirem ver ainda, para criar um suspense aqui, né, nesse novo cenário. E eu tô muito honrado de poder inaugurar esse cenário com os meus convidados. Você já sabe quem é, porque você clicou aí na thumb, aí você clicou na miniatura, mas eu tô muito feliz de ter os meus amigos aqui pra gente fazer esse podcast tão importante e mostrando esse novo cenário pra vocês, esse novo tempo aqui. A gente mudou, a gente tá agora no mesmo prédio com o restante de toda a equipe aqui do Movimento Dizascope, e eu tenho certeza que vai continuar sendo uma bênção aí, porque tudo que a gente faz aqui tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus. Preparados? Vamos lá? Vamos conhecer esse novo cenário, então. Vamos embora, podcast de hoje. Tem coisas que você, como você falou, uma igreja pequena, você tem como viver mais facilmente uma comunhão mais estreita com 50 pessoas do que com 1.500. E aí, o ponto é, mas Deus se desagrada da igreja com 1.500? Não. Então, como que a gente mantém os valores, mesmo que a prática seja diferente? Porque a prática vai ter que ser diferente. Exato. Como viver igreja nesse contexto. Porque se eu falar que não dá pra viver igreja num contexto de uma igreja grande, eu vou ter que arrumar uma forma nas escrituras de provar que Deus não quer igreja grande. Mas o que é igreja, né? Segundo as escrituras. Apenas sobre qualidade estética, é sobre zelo e propósito. Reveste, vista sua armadura e declare sua fé. Olha aí. Que isso, hein? Primeiros a gravar. Tá muito lindo. Não poderia ser melhor, né? Ninguém vai poder falar isso. Foi o primeiro. Primeiros. E olha que no outro cenário a gente ficou o quê? Pedro, Natão, uns 4 anos, 5 anos lá? 3 anos? Pandemia, foi uns 4 anos, ficamos lá. E agora, novo tempo aqui. Muito bom. Então, nós estamos ajustando ainda tudo aqui, tá bom? Mas nós estamos de casa nova aqui e muito bom. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Os bravos, né? O Fábio é presbítero aqui na família Dizascope, junto com a gente, e tem servido aí. Quanto tempo faz que estão em Bragança? 3 anos e... 3 anos e alguma coisa. 3 anos e alguma coisa. Bastante já, né? A primeira vez que vocês participaram foi antes de vocês mudarem, né? Foi antes de mudar, foi 1 ano antes de se mudar. A gente veio gravar aqui, depois veio para um evento da igreja, da família Dizascope. Foi vindo, e vindo. Foi vindo, quando veio... Iu. Acabou o fundo. Muito bom. E, gente, nós estamos lançando um novo livro, mostra aqui, ó, que é Igreja Não É Empresa. Igreja Não É Empresa. Então a gente escreveu aqui em 6 mãos, né? A Dani, o Fábio e eu. E é um chamado à essência relacional do corpo de Cristo. E a gente queria conversar sobre esse assunto igreja. Claro que a gente quer muito que você leia o livro, mas eu queria muito que você ouvisse essa conversa e você refletisse, pensasse junto com a gente. E a primeira coisa que eu queria puxar de assunto aqui pra gente conversar essa jornada de vocês já de alguns anos, né? Qual foi o contexto de igreja que vocês vieram? Porque quando a gente fala igreja, né? Igreja, para cada um é uma coisa. Cada um tem uma imagem de igreja, né? O pessoal que tem uma tradição católica tem uma imagem de igreja. O pessoal da Assembleia de Deus, como eu vim, por exemplo, tem uma outra construção do que é a igreja. Qual foi o background de vocês em relação à igreja? A nossa história se misturou dentro desse caminho, mas eu vim de um contexto de igreja, que meu pai era um pastor durante muitos anos, e sempre foi de igreja nas casas. Igreja que se reuniam nas casas e que nem prédio tinha pra... Não tinha prédio. Não tinha prédio nenhum, nem pra alugar pra fazer um culto. Era 100% nas casas. E eram várias casas? Eram algumas casas. Era uma igreja relativamente pequena, então deveria ter, sei lá, uns 60 pessoas. E depois foi crescendo, chegou a ter no máximo umas 150, 200 pessoas. E aí quando isso acontece, aí precisa de um prédio, mas aí era aquele prédio que só alugava o domingo, ia lá, fazia o culto e o restante, a semana toda, era na casa. E então eu cresci nesse contexto de
igreja nas casas. Então, meu pai, quando ele... há uns 40 anos atrás, mais ou menos, ele conheceu uns irmãos da Argentina, o Jorge Mitian e tudo mais, que eram homens de Deus que estavam vivendo isso na Argentina. Então, esse movimento de discipulado que aconteceu. E aí, meu pai foi uma dessas pessoas que trouxe, junto com outros irmãos, isso disseminando, assim, na nação. E então, minha experiência sempre foi muito de vivência em família, né? Então, a gente sempre fala que igreja nas casas, diferente de uma célula, e aí não colocando aqui quem tá certo e quem tá errado, mas As diferentes focos, né? A célula normalmente tem um foco mais de multiplicação, e que é bíblico também, é de Deus e tudo, mas a igreja nas casas tem um foco maior no relacionamento, na vida em comunidade, na vida comunitária. Então, eu cresci esse sendo o meu normal de vida de igreja. E aí, os anos foram se passando e o meu pai, ele mentoreava, cobria o pastor da Dani. Então, na adolescência, a gente se conheceu. Era de uma outra cidade, meu pai pastoreava alguns pastores pelo Brasil e tal. E um deles era o pastor da Dani, né? E a gente... que também vivia muito disso lá em São Gonçalo, na igreja que ela fazia parte, né? Então, a gente sempre viveu isso. Dani também veio desse contexto. Lá, no caso dela, já tinha um prédio e tudo mais, né? Lá já era ao contrário, assim, no sentido de a centralidade estava mais no prédio e as casas apoiavam, ou a base era as casas mesmo? A centralidade estava no prédio. A minha igreja era uma comunidade cristã. Então, na década de 80, 90, ali no Brasil, surgiram muitas comunidades. Eu lembro que até no Rio de Janeiro fizeram um CD, louvor das comunidades, né? Porque as igrejas começaram a ter suas próprias canções e tal. Então, a minha igreja era um pastor presbiteriano que fundou uma comunidade cristã ali em São Gonçalo. E o Edgar, que era o pai do Fábio, cobria, então, o meu pastor. E o Harold Walker, a família Walker, tinha ordenado o pai do Fábio. Nossa, então, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E a gente sempre viveu nesse contexto de igreja caseira, no sentido de que tinha uns grupos lá, a gente chamava de grupo familiar. Então, durante a semana, os grupos familiares se reuniam. E no domingo, a gente chamava de reunião geral, né? Então, era a reunião de todos aqueles grupos. Engraçado que no meu contexto de igreja, já não, aquele grupo não se chamava igreja... Como é que é? Grupo familiar. Porque ali já era o normal. Era a igreja. Já era a igreja, né? Então, não tinha essa conotação. E a reunião era durante a semana ou chegava a ser no domingo a reunião, por exemplo? Era dia de semana e domingo. Era de semana e domingo. Aí, umas vezes era mais para ensino, e aí a outra mais para compartilhar coração e tudo mais, comunhão. E aí você falou que a primeira vez que você foi participar de uma igreja com prédio mesmo fixo... Sim. Foi em 2016. Foi em 2016, assim. Antes já tinha, como eu disse, né? Alugava-se o dia específico pra, tipo assim, vou usar aí só aos domingos esse prédio. Então o prédio não era nosso, mas domingo a gente ia lá. Então tinha isso. Depois eu fiquei muitos anos tendo esse contexto. Aí quando eu me casei, comecei a pastorear a igreja em São Gonçalo, a Comunidade do Rei. Era assim, a gente tinha um dia que a gente alugava pra sala de oração, às quintas-feiras, e o domingo para fazer o culto. Mas um dia que a gente falou assim, cara, vamos alugar um lugar para a gente ficar aí a semana inteira, o mês inteiro é nosso, foi em 2016, tem 10 anos. E é engraçado, né? Porque é tão comum, né, isso, para todo mundo, que eu meio que senti o peixe fora d'água de como ter um prédio. Olha só. E era muito diferente fazer o culto no prédio e não na casa. Então a linguagem mudava, abria-se muito mais para visitante. Então, assim, eu passei por um período, há muitos anos atrás, assim, que... E eu acho que muitas pessoas que talvez vivam mais essa questão desse movimento de igreja nas casas precisa ter esse cuidado, que às vezes parece que o prédio é o errado. Então ele está aqui falando muito, tem prédio, não tem prédio, mas isso não tem nada a ver com tá certo ou tá errado. Era só um hábito, era uma forma de operar, uma outra forma de operar. Exatamente. Que cada uma das suas formas de operar tem seus benefícios, tem seus malefícios e tudo mais. Então, assim, o lado bom... Pra mim é que eu cresci com muitos dos benefícios disso, de viver a igreja nas casas, comunhão, as pessoas estavam lá dentro da minha casa, então as pessoas viam meus pais, que eram os pastores, liderando, mas viam eles cozinhando, viam eles botando lixo pra fora, viam eles brigando, então era comum, né? Sim. Quando começou a ter mais as reuniões nos prédios,
A gente mantinha na casa dia de semana, mas diminuiu, né? Então, agora, metade era no prédio, metade era na casa. Então, essa parte do prédio, a gente tinha que aprender a lidar. Porque não só a questão do prédio e a questão de muita gente, tal, da visita, né? Mas tem uma energia a ser colocada em cuidar da questão do prédio. Sim, Que agora você tem que abrir, você tem que fechar, você tem alarme, você tem alguém tem que... cadeira, Exatamente. tem água, luz. Ué, eu como músico, eu senti. Porque eu sempre tocava um violão dentro de uma sala. No dia que a gente teve um prédio e pôde botar uma banda pra tocar, eu percebi que eu não sabia tocar com uma banda. Olha só. A forma que eu tocava era meio que egoísta, porque quando eu tocava um violão só dentro da sala, você, pra quem é músico sabe o que eu tô dizendo, você tem que fazer um violão, mas tem que simular um baixo junto e fazer muita batida pra poder simular uma bateria. Você quase que é uma banda inteira. Exatamente, ali, né? mas quando você tem uma banda inteira, agora você tem que fazer só o seu violão. E eu não sabia fazer só o violão. Eu já aprendi a tocar violão no contexto das igrejas nas casas, que era você fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eram coisas pequenas, mas que ia mudando, né? E a gente foi percebendo isso. Então, há muitos anos atrás, eu lembro que ficava essa guerrinha do você tá em prédio, não, você tá em casa. Então, era assim, quem tá em casa era porque a igreja ainda tinha que amadurecer e crescer, porque um dia vocês vão estar num prédio. Como se fosse um demérito estar em casa e não no prédio. Mas aí, por outro lado, a galera da casa era tipo, meu Deus, prédio, Babilônia, e aí já era todo um negócio que a gente foi amadurecendo e percebendo que o prédio serve a igreja, e ela tá ali para servir a igreja, a gente não serve o prédio, mas o prédio servindo esse contexto todo, né? Eu já vim do contexto o inverso, né? Talvez foi ali por volta de 2012 que eu vivi pela primeira vez um movimento nas casas. Para mim foi o inverso, porque como a gente veio no contexto de Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tinha uma coisa, e tem uma coisa muito interessante, que era um movimento de igrejas pequenas, né? Sim. Então, essa ideia da igreja nas casas é para que você tenha muito mais contato, mas a Assembleia era igreja em bairros, né? Então, de muitas congregações, com às vezes 50 pessoas, 70 pessoas. Então, era possível ter um nível de comunhão muito mais profundo, né? Mesmo com um prédiozinho ali, né? Então, a gente veio de contexto de Assembleia de Deus. Quando eu mudo para Bragança, fui na Comunidade da Graça um tempo e também fiquei em uma outra comunidade aqui que começou em Bragança. Então, mas era isso, era prédio, né? Sim. Era, vamos pro culto lá, vamos no culto de ensino na quarta, vamos pro culto dos jovens no sábado, vamos pro culto. E aí era indo pro prédio. E aí pela primeira vez, depois meu pai plantou a igreja aqui, que ele conheceu o pessoal lá do AB Uber e tal, e começou a entender um pouquinho mais sobre célula, pequenos grupos, a gente começou. A primeira vez foi PPG também. Foi, como é que era? Pequeno... Era o quê? Como que era o PP? Era Pastoreio de Pequeno Grupo. Era o nome. E aí a gente começou, tá, mas foi... Então, foi muito legal escrever esse livro juntos aqui, porque são 3, de certa maneira, contextos, né? Olhando para essa grande pergunta, o que é igreja? O que é igreja? E eu creio que as palavras que a gente mais usa são as palavras que muitas vezes vão caindo, vão perdendo o significado, né? Então, uma palavra que a gente usa constantemente é igreja, vamos lá na igreja, fazer a igreja, e a igreja lá fechou, a igreja... Mas o que é igreja, né? Segundo as Escrituras. E eu queria muito responder isso para a galera que está aqui. O que para vocês hoje, que definição vocês dariam de igreja? Até antes de a gente dar essa definição, foi interessante quando eu fiz essa mudança dessa questão mais da igreja nas casas e um prédio, mas é tudo muito pequeno ali. E quando eu vim pro Desascope, dos medos que a gente tinha era, meu Deus, o que a gente vai fazer numa igreja que é muito grande, porque pro nosso contexto aqui é gigante. E aí ficavam, por exemplo, tem coisas que você, como você falou, uma igreja pequena, você tem como viver mais facilmente uma comunhão mais estreita com 50 pessoas do que com 1.500. Sim. E aí, o ponto mas Deus se desagrada da igreja com 1.500? Não. Então, como que a gente mantém os valores, mesmo que a prática seja diferente? Porque a prática vai ter que ser diferente. Exato. Porque os 50 até tem como todo mundo ter um nível de relacionamento muito mais profundo entre todos do que 1.500. Então, a gente tinha muito essa questão do como viver igreja nesse contexto. Porque se eu falar que não dá pra viver igreja num contexto de uma igreja grande, eu vou ter que arrumar
forma nas escrituras de provar que Deus não quer a igreja grande. E nós vamos ter que falar, Deus, você arrumou um problema em Atos 2. Exatamente. Já começou já com problema. Então isso vai errado. cair na pergunta que você fez, porque eu tive que ficar. Eu acho que o meu primeiro ano aqui foi de muita reflexão sobre o que é a igreja. O que eu cria que era a igreja, que era bíblico, e o que eu cria que era a igreja, que era uma prática saudável, baseado nas escrituras, mas era um hábito nosso. Então, eu tive que ir desconstruindo algumas coisas para eu conseguir construir de novo, sem pautado nas escrituras, mas construir de novo, tipo, tá, e qual é a forma bíblica para aplicar essas verdades aqui? Porque tem também uma questão que a gente precisa responder ao que Deus está fazendo, né? Sim. Então, é fato aqui, ó, todo mundo pode concordar, todo mundo tá nessa sala, é da família de Jesuscope, a gente não forçou nada, a gente não... e nem talvez a gente queria né, o crescimento rápido, por exemplo, mas as pessoas estão vindo, entregando a vida a Jesus, querendo conhecer o Senhor. Eu acho que é uma responsabilidade responder ao que Deus está fazendo, né? Sim. Então... E eu me pegava justamente assim, era exatamente esse meu pensamento. Cara, eu conheço essas pessoas, eu tô caminhando aqui e não tem nenhum marketing para que a igreja aqui tenha muita gente. Então... Deus, eu só posso crer que a gente não está forçando que as pessoas venham, mas Deus está enviando pessoas. E Ele estaria enviando mais gente para um lugar que não dá para aplicar as verdades da Bíblia. Não faz sentido. Não faz sentido. Então agora eu vou ter que... Era o pensar o dia inteiro. Tipo assim, eu preciso agora pensar o que Deus pensa sobre como fazer igreja nesse outro contexto, né? Muito bom. Eu acho que a gente, quando a gente vai pensar, né, sobre igreja, a gente usa tantas analogias que são da nossa vivência, que são coisas que a gente ouviu do senso comum, né? Então, a gente até fala isso um pouco no livro, né? A igreja como hospital, a gente fala que a igreja não é empresa, que a igreja não é um supermercado. E o que a Bíblia fala, o que é a igreja, né? Quais são as definições, né, que o próprio Jesus dá, ou Paulo vai dizer nas cartas, né? Então, às vezes, a gente que está no ministério ou que está participando de alguma comunidade local, a gente acaba tendo como referência da nossa prática aquilo que a gente vê no Instagram, aquilo que a gente vê de outras igrejas, ou até a bagagem que a gente carrega. Então, a gente falou tanto aqui de igreja caseira, né? E a gente acaba tendo isso como uma verdade absoluta, como a única forma certa de fazer. Mas a gente precisa voltar para as escrituras. O que a Bíblia diz que é a igreja e como esse grupo de pessoas deve se relacionar para que expresse Jesus na terra, né? E aí a gente vai ver, né, que a Bíblia usa diversas analogias para dizer o que é a igreja. E aí no livro a gente vai trabalhar bastante, né, uma família para um pai, o corpo para o corpo do filho e uma morada para o espírito, né? E essa analogia da família, né, que Paulo usa ela é muito rica, porque daí a gente vai pensar como uma família se comporta. Exato. Né? E aí a gente vai ver que Paulo usa nas cartas esses termos, né, de família, a questão do pai, de você tratar uma jovem da igreja como se fosse sua irmã, de você tratar os mais idosos, aconselhar com cuidado como se fossem os seus pais, os seus avós. Então, essa linguagem familiar, ela permeia, né, as cartas, né? E como essa família de Deus agora tem que viver. E aí, quando a gente vai pensar na estrutura da igreja local, é uma estrutura que dê base para que essa vivência da família de Deus ocorra. Então, que as pessoas possam praticar o amor uns aos outros, o serviço uns aos outros, o perdão, a hospitalidade, a honra. Então, como proporcionar uma estrutura que comporte essa vivência. Não uma estrutura que abafe essa vivência. Porque muitas vezes a gente se vê, né, servindo uma estrutura, né? E a gente deixa de viver as coisas básicas de uma dinâmica familiar. E quando a gente percebe que tá todo mundo servindo um prédio, ou servindo um ministério, ou servindo uma estrutura. Então, assim, esse livro é um convite da gente dar 2 passos para trás e observar como é a dinâmica dessa família. Tá bom, e agora como a gente pode ter uma estrutura que coopere para que a gente possa viver. Eu lembro que tinha um amigo que eu ia na casa dele e os pais dele eram super chatos com a casa, né? E eu lembro que era assim, tenso e ruim ir na casa dele.
Porque era uma família que o prédio da família era mais importante que a família. Então, pessoas eram destratadas ali, e já foram, eu lembro na ocasião, foram até grosso comigo, porque eu, sei lá, tava com tênis, ou que sentei no sofá de um jeito que não era pra sentar, entendeu? E aí você começa a perceber, peraí, então esse sofá, essa casa, não serve a família tá servindo a casa. Sim. Exato. Né? Sim. E é isso que a gente tem visto, né? Às vezes a estrutura vai ficando tão pesada que a galera toda tá servindo a estrutura, né? Sendo que ela deveria ser o suporte pra gente viver família, né? Uma coisa que eu tenho falado pros líderes é, qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel é ensinar, o nosso papel é ser um testemunho e criar estrutura que dê para as pessoas viverem o que a Bíblia pede, né? Sim, então, por exemplo, a Bíblia pede pra gente ter a aliança entre nós. Então, como é que a gente poderia dar uma estrutura, por exemplo, de agenda para as atividades que dá para ter aliança entre nós? Se as pessoas vão viver de verdade, aí é uma responsabilidade de cada um. Né? Nós não conseguimos forçar todo mundo a viver, mas pelo menos tá aqui, ó. Existe estrutura para viver Porque isso. quando a gente vai querer ver isso, a gente tá falando de... Eu acho que normalmente pelo menos a minha mente, a gente já pensa no que é errado que a gente tem que tirar. E eu acho que isso é válido, a gente tem que tirar muita coisa que é errada mesmo. Mas tem coisa que não é errada em si, mas elas enfraqueceriam essa prioridade. Então, por exemplo, poxa, eu acho que isso é um problema de todo pastor, todo líder, assim. Pô, não seria legal toda semana a gente ter uma reunião de oração? Sim. Mas também não seria muito legal a gente ter toda semana uma reunião de ensino da palavra? Ensino sistemático. É muito importante. E, cara, imagina se a gente conseguisse ter toda semana uma reunião com jovens e adolescentes para poder falar com eles e, pô, seria ótimo. E se a gente também tiver uma reunião mais pra comunhão mesmo. Pô, seria legal. Só pras mulheres. Só pras mulheres. Porque, pô, olha como elas precisam. homens. E todas essas são muito importantes. Seria muito incrível. Sei. Só que se a gente fizer 5 reuniões por semana, a gente não consegue ser família. Em muitas coisas. A gente vai estar se reunindo só para o evento. Mesmo que o evento seja de Deus, o conteúdo seja de Deus, a forma que o evento é construído é de Deus. Tudo é de Deus. A palavra é de Deus. Só que tem alguma coisa que tá roubando. Então, assim, são escolhas que a gente vai precisando fazer de abrir mão de uma coisa para que a gente consiga ter mais tempo para construir essa questão da família. Então, são escolhas. E quando a gente fala de igreja, quando a Bíblia fala que igreja é uma família, aí vem essa primeira pergunta: o que é igreja? É uma família. Uma das definições bíblicas é família. Mas o que é a família? Então, porque... Família com base no quê, né? Exatamente. Qual é o contexto de família que a gente tem pra gente falar que a igreja é uma família? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, são feridas com a família, porque as famílias realmente erraram muito. Então, às vezes, ela não tem nem parâmetro de uma boa família. Só que não é esse só o problema. Às vezes alguém teve um padrão de uma boa família. Só que família de Deus é um negócio ainda mais plus. É um outro... Então não é, tipo assim, nossa, minha família foi legal, meu pai foi um ótimo pai, minha mãe foi uma ótima mãe, então é isso que eu tenho que ter com as outras pessoas. Talvez elementos dessa relação expressaram Jesus, e ótimo. Mas o que a Bíblia fala o que a Bíblia fala sobre como a família deve se relacionar entre si. Então, assim, toda família tem os seus costumes. Então, nosso costume na nossa família é que todo domingo a gente almoça junto. Nosso costume na família é que antes de dormir, a gente vai lá e faz uma oração com o nosso filho. Isso tudo é muito bom. São costumes legais. Só que esses costumes não definem o que é uma família ainda. São práticas de uma família, mas que não definem família. Então, o que é família? Família é um lugar onde se amam, se respeitam, se cuidam, onde há provisão, onde há cuidado, onde há amor, onde há alegria, onde há tristeza, onde há choro. Então, e como que a família lida com essas relações? E eu acho que uma coisa muito legal desse exemplo da família é que é com base no que nós somos família. Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas desse exemplo que Paulo utilizou ali, né? É com base no que nós somos família? É com base no novo nascimento. Então, se a gente pensar na família, por exemplo, então, eu nasci nessa família, você nasceu nessa família, ele nasceu nessa família, então nós somos aqui da mesma família, somos irmãos. Então não é com base em minha visão política, não é com base nisso, naquilo, não, é com base que a gente tem o mesmo sangue. Sim.
né? E aí, quando ele vai falar de família, é exatamente isso, porque nós nascemos de novo, nós três aqui nessa mesa chamam o mesmo ser de pai, então nós somos irmãos. Exato. E aí, essa aliança, ela é muito forte. Sim. Ela é muito poderosa, porque aí nós vamos poder ter discussões aqui até mais acaloradas, Sim. que a gente tem com colegas, que a gente fica com medo que se for muita colorada já perde o colega. Então a gente vai poder ter discussões até mais profundas, falar às vezes verdades até mais duras, Sim. porque a nossa aliança é muito forte. Cara, isso é incrível, porque Deus coloca a gente num contexto com pessoas totalmente diferentes, cara. E a família é assim, né? A família é assim. Tem aquele jovem que é mais revolts, tem o tiozão do Zap, tem... E no Natal tá todo mundo junto, sentado, Exatamente. comendo panetone e tá tudo bem porque são família, né? Então, na minha família mesmo, temos pessoas de visões políticas totalmente diferentes. A minha família, boa parte não é cristã, mas nós estamos ali juntos, reunidos em torno de uma coisa, os laços afetivos, os laços de sangue que temos uns com os outros. E Deus faz exatamente isso, né? Quando Cristo nos encontra e nos salva, então agora nós temos vários irmãos de sangue, do sangue de Jesus, e pessoas com as quais talvez se nós trombássemos na rua, a gente nunca ia escolher para ser um amigo nosso, alguém que a gente tem os mesmos gostos, as mesmas preferências. Mas é tão lindo isso, né? Então, eu acho que eu tô ficando mais velha. Quando eu vejo assim os irmãos discutindo por uma coisa, ou, né, vindo com alguma picuinha pra contar, eu fico olhando assim, eu fico admirando, sabe? Eu penso assim, cara, olha isso que Deus faz, né? Faz com que... Eles estão brigando, mas não estão desistindo um do outro. Estão ali. Como é que briga sem desistir um do outro? Muito bom. Como é que, sabe, como é que você anda essa uma milha a mais, sabe, com o irmão? Isso é tão poderoso, né? E assim, eu acho que isso é mais profundo ainda quando a gente vai pensar na Trindade, né? Porque é a fonte da família de Cristo, né? Da família de Deus, é a Trindade, é a própria comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito têm, a aliança que eles têm, né? A gente sabe que Deus é um em essência, mas são três pessoas, Pai, Filho e Espírito. E essa honra mútua, eles compartilham dessa essência e dessa comunhão. E nós, quando somos inseridos, então, nessa família, nós estamos compartilhando dessa comunhão trinitária. Então, como isso é poderoso, né? Nossa, isso é muito lindo, assim, e eu acho que a gente tem podido experimentar um pouco disso, né? Aqui, e eu comecei a observar isso, assim, como, por exemplo, a nossa liderança, né? Aqui da família Zascope, são de pessoas tão diferentes, né? Muito. De personalidades, até de algumas partes de visão e tal. Mas isso é tão bonito, assim, de você ver essas discussões de discordar, de falar, não concordo e tal. Mas não tem tá, então se não concorda, eu tô fora. Não existe isso, né? Nós vamos conversar aqui até nós achar algum lugar que dá pra gente ir caminhar e seguir no que Deus quer. E fora essa edificação... pelo convívio que a gente vai tendo. Então, eu sempre falo com o Dani, né? Uma das talvez fragilidades que a gente tinha na nossa vida de igreja ali era que a gente sempre foi mais fraco na questão da missão. E aí, Deus envia a gente uma igreja onde isso era muito forte já. Então, tipo, opa, isso aqui é um negócio que eu não tenho. E aí, andando com pessoas que tem belezas de Cristo diferentes, a gente fala, cara, eu preciso aprender. Porque essa mesma situação aqui, eu olhava por essa ótica. Mas tem uma pessoa que olha a mesma situação por um outro prisma. E ele tá certo, porque tem essa parte também. E aí essa outra pessoa tá do mesmo jeito. Nossa, eu olhava só assim, mas agora o Bravo chegou, ele olha para E como isso é poderoso e enriquecedor para comunhão, para edificação mútua, né? E o que a gente quer muito com o livro, e você que está aqui com a gente, é que a gente possa cada vez mais experimentar esse viver igreja, né? Então, uma coisa que eu queria enfatizar é que o livro não é para líderes, apesar de, claro, um líder lendo, ele vai ter muitos benefícios e vai poder também aplicar, mas é um livro para a igreja, né? Para você que é um membro de uma comunidade. E assim, seria muito legal se você topasse ler ele em grupo. Por quê? Para que você, junto com outro grupo aí, possa refletir sobre isso. Como é que a gente vive igreja? Não é... O livro não é como que você planta uma igreja. É como que você vive igreja.
Aí na sua comunidade, aí na sua localidade, com 10, com 20 ou com os 1000 lá que faz parte dessa igreja maior. Mas como é que a gente vive igreja, né? Então a gente quer entrar um pouco nisso, no como, mas eu queria fazer uma pergunta antes. São 2 perguntas, mas a primeira é: qual o perigo de não viver igreja? Né? Hoje nós temos assim muita gente numa espiritualidade em casa, né? Qual o perigo de não viver igreja? Cara, o Deus é uma comunidade. Então esse é o ponto que a gente precisa ter como referência para a forma como nós devemos viver, né? Deus é uma comunidade de amor e Ele nos criou para viver em comunhão com Ele e uns com os outros através dele. Então, quando a gente se coloca num lugar de isolamento, quando a gente se coloca num lugar de viver fora desse propósito, a gente começa a ser ludibriado e enganado pela nossa própria natureza pecaminosa e a gente começa a adoecer. Entendi. Né? Então, cada ferramenta desses uns aos outros que a Bíblia vai falar, ela é uma arma contra esse isolamento, contra esse auto-engano, contra esse ludibriamento, nem sei se existe essa palavra, né? Então, por exemplo, quando vai falar lá sobre exortar uns aos outros todos os dias para que vocês não caiam no engano do pecado. Quando você anda sozinho, você está, muitas vezes, se auto-enganando em várias áreas. A gente tem tantos pontos cegos, né? Mas quando a gente anda em família, alguém fala, aquilo ali. Aí você, nossa, eu não tinha reparado. Tô fazendo isso. Pode ser que alguém fale, não, mas aí eu tenho meu relacionamento com Deus na minha casa, ele vai me falar. Então, só que Deus tem um corpo, né? Exato. E ele usa o corpo. Ele pode falar com você, mas ele já falou através das escrituras. E nas escrituras, ele tá falando qual é a forma que isso aqui vai acontecer. E é de ser humanos. E pior, é de seres humanos com seres humanos pecadores. Então, quem vai te ajudar a melhorar uma área da tua vida ou largar uma prática errada é outra pessoa que também tem práticas erradas. Que também tem falhas e também tem pecados. Então, isso é loucura. Então, acho que... É um exercício de humildade muito grande. Exatamente. Porque eles não estão ouvindo... Porque falar assim, não, se Deus falar pra eu fazer, eu faço. Tá, isso é mole. Isso aí, precisa nem se Deus mandar um anjo aqui, um anjo falar, o anjo acabou de... Apareceu na minha frente e falou pra um anjo. Mas agora, quando é o meu irmão, que eu conheço ele o suficiente... E é muito doido, né? Porque quem tem mais fé, né? Quem viu um anjo falando ou que o irmão pecador Exatamente. Porque aí fica essa... Pô, mas essa pessoa que tá me falando, ela tá errando em outra área. Quem é você pra falar isso? Exatamente. Então é um exercício de humildade. Porque a gente fala muito sobre ser parecido com Jesus, ser uma cópia de Jesus, mas ninguém consegue isso sozinho. Não. Né? Você consegue isso estando inserido num contexto com outras pessoas que vão contribuir para a sua santificação. Uma coisa muito doida, né, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu lembro que o professor falou uma vez assim, e nem se usa mais esses termos, né? Mas era só uma expressão. Um louco nunca sabe que está louco. Né? E ele falando assim, por exemplo, quando a pessoa está alucinando, que é ver algo que não existe ou ouvir algo que não está... um som que não existe, quando ela tá alucinando, então, por exemplo, imagina que ela estivesse alucinando que tem uma xícara aqui, né? Ela tá vendo a xícara. Entendeu? Ela tem um problema ali no cérebro dela que tem uma xícara na frente. Então ela não tá mentindo. Sim. É sincero da parte dela. É sincero, ela tá falando. E tem uma xícara que tem uma voz mandando eu matar lá todo mundo e tal. Ela tá vendo, ela tá ouvindo. Tá errada mesmo em meio à sinceridade. Exato. Mas aí, a questão é essa, né? Por exemplo, nós aqui agora nessa mesa, como é que eu sei que tem uma xícara aqui? Só tem um jeito de saber se tem uma xícara. Tá todo mundo vendo. Se tem uma xícara. Você tá vendo uma xícara. Aí se só eu estou vendo a xícara, é uma chance muito grande de eu estar enganado, né? E é muito doido, porque essa espiritualidade em casa, do desigrejado e tal, e eu quero até fazer um parênteses pra quem tá aqui, eu entendo, tem gente que tá desigrejado pra sobreviver, porque foi profundamente machucado com igreja, né? E eu faço isso porque a maioria das pessoas que foram machucadas é porque, na verdade, não estavam em uma igreja, né? Estavam ali num ajuntamento ali e chamaram de igreja. Mas muita gente saiu para sobreviver. Eu entendo isso, mas eu queria encorajar você a não permanecer nesse estado. Pedir para o Senhor realmente te levar para estar em família. Mas o grande perigo é isso, porque quando eu estou no meu quarto, mesmo com a Bíblia e com muita sinceridade,
eu posso distorcer, né? Sim. Até Eu porque posso você vai falar, não, distorcer. eu vejo os meus erros. E os erros e todos nós sabemos já dos nossos erros. E ele fala, e eu posso colocar ele diante de Jesus e ele vai me ajudar. Tá, mas e os erros que você não vê, né? É. E, não, mas Jesus está vendo, tá? Mas você precisa colocar isso diante dele. E às vezes é coisa que você nunca pensou na vida, né? Exato. E tá rodeado de todo tipo de irmãos. Não é só, minha esposa vai ver. A esposa vê bem, né? Os erros também. Sim, ela vê Mas bem. elas, por acaso, veem bem. O Senhor traz uma especialidade. Mas tá em meio a várias pessoas, consegue te fazer enxergar coisas que você não via antes, né? Então, o perigo de não viver igreja é você estar isolado de algo que vai te trazer edificação e te fazer chegar mais perto de Jesus. Muito bom. Uma coisa que eu acrescentaria também, a gente falou do negativo, né? Você permanecer no engano e tal. E tem também o não acessar o positivo, vamos dizer Sim. assim, né? Porque o que a gente aprende também de forma muito clara nas escrituras é que há uma revelação de Cristo escondida em cada um, né? Sim. Então, não viver essa comunhão, essa aliança profunda é não acessar uma revelação maior de quem é Cristo. Sim. Entendeu? É claro que lendo a Bíblia a gente vai ter muita coisa, mas de fato é na igreja e na relação que você vai conhecendo mais a Cristo através do seu corpo, né? Sim. Então isso é muito poderoso, né? É muito poderoso a gente começar a acessar isso. E até uma transformação precisa haver na nossa mente, né? De você começar a olhar para as pessoas que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo ao seu redor e falar o que de Cristo eu posso ver nessa pessoa, né? O que de Cristo eu posso ver nessa... O que de Cristo eu posso... Apesar dos seus pecados, né? Sim. Apesar disso. Eu acho que há uma perda muito grande em não viver isso, né? Agora, eu queria fazer a pergunta ao contrário, né? O que há disponível para aqueles que vão viver a igreja, né? Então, lógico que tem o inverso disso que a gente já respondeu, mas o que a gente poderia dizer, assim, por que alguém deveria viver a igreja? Tem o livro do Larry Crabb, que ele fala O lugar mais seguro da Terra? O lugar mais seguro da Terra. Ele fala nesse livro que as pessoas, elas têm uma fome por viver esse tipo de experiência mais profunda, um outro tipo de culto, que não é esse culto de só ir assistir uma pregação e ir embora, né? Então, existe um anseio no coração humano por essa conectividade, por esse relacionamento mais profundo, essa forma de cultuar e de se relacionar de formas diferentes, né? Então, o que a gente ganha tendo essa experiência é todo o combo do processo de santificação da vida do crente. Então, porque Deus vai sempre usar o outro para nos santificar, para trabalhar em nós as virtudes, as qualidades. Então, viver em comunidade, viver uma vida em comunhão com os irmãos, libera uma graça divina para ser mais parecido com Jesus. Então, são tantas coisas que a gente pode elencar aqui, mas, cara, eu aprendi quase tudo com a Igreja do Senhor. Eu aprendi quase tudo. Eu vivi nesse contexto de grupo pequeno e tal. E, por exemplo, eu tenho uma recordação da minha infância que a minha comunidade fez um intercâmbio com uma igreja de Belo Horizonte. Okay. E aí, alguns irmãos de São Gonçalo foram visitar Belo Horizonte e ficaram hospedados na casa dos irmãos dessa igreja de Belo Horizonte. E aí, eu lembro que, eu não sei, por um milagre, eu até falo isso no livro, o meu pai, ele é ateu até hoje, e ele resolveu aceitar ir. E ele não botava o pé na igreja. Mas, não sei como, meu pastor convenceu ele, falou que ia ser legal, uma viagem em família. E tava lá. Estratégia. Meu pai, minha mãe, meu Pão irmão. de queijo. A gente tava indo pra Belo Horizonte, com o ônibus da igreja, ficar hospedado na casa de irmãos que nós nunca vimos na vida. Na época, não tinha rede social, não tinha Facebook, Pra dar não uma tinha nem Orkut. stalkeada, né? Pra ver quem é. Não tinha nem Orkut, então a gente não sabia como eles se pareciam. E a gente chegou lá e aquele casal cedeu o quarto deles pra gente dormir. E assim, eu lembro que minha mãe me contando, pra escrever o livro, eu falei, mãe, eu era muito pequena, não lembro direito. Me conta, minha mãe falando, nossa, o seu pai ficou escandalizado, ele não queria aceitar de jeito nenhum, porque aquele casal cedeu o quarto pra gente poder dormir. Então, a primeira memória que eu tenho de hospitalidade foi
no intercâmbio da nossa comunidade local com outra. Assim, eu lembro que aquela família, para almoçar, eles se reuniam ao redor da mesa e eles oravam. E na minha casa isso não acontecia, porque meu pai não era cristão. Então a gente não tinha o hábito de orar nas refeições. E como isso me marcou, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos de idade, né? E aí depois, esses irmãos vieram para o Rio de Janeiro e ficaram na nossa casa também. Então, e hoje eu falo tanto sobre hospitalidade e exerço isso na minha vida, mas eu aprendi com a igreja. Eu aprendi não no meu contexto familiar, eu aprendi com a Igreja de Cristo. Então, tantas outras coisas eu aprendi. Não são só coisas espirituais, né? Não, extremamente práticas. São coisas práticas da vida. Então, eu aprendi a cozinhar na igreja, né? Eu aprendi a cozinhar, a arrumar as xícaras no meu armário com as irmãs da igreja. Elas iam na minha casa e me ajudavam a arrumar a casa e me ensinavam a cozinhar. Então você vai lá em São Gonçalo, todas as irmãs que casaram na mesma época, o tempero é tudo parecido. Porque tu não aprendeu junto. Porque a gente aprendeu a cozinhar tudo muito junto. Bom, muito bom. Então, essas coisas, sabe? Sabe uma coisa muito doida? Esses dias eu tava lembrando, teve um pastor que me discipulou por um tempo, né? Eu cito ele direto, o pastor Salomão. Inclusive ele mora no Rio, e ele um dia me chamou lá na casa dele. Ele morava aqui em Atibaia, porque ele estava fazendo um seminário em Atibaia. Ele me chamou na casa dele, aí eu fui lá, tal. Eu lembro de tomar café também, assim, com eles, tal. E aí até uma coisa que eles faziam, eles sempre comeram muito saudável. Aí eu olhei aquilo, porque tinha mel, tinha as coisas aí, eu falei, nossa, que legal, tal. Mas sabe o que ele fez? Ele me deu aula de Photoshop. Olha! Então, aí é o que você tá falando, né? Não foi de interpretação bíblica. Isso. Porque ele percebeu que havia uma aptidão em mim para aquilo ali. E, cara, é o que a gente faz da vida, né? Design e tal, e capa de livro e não sei o quê. Foi o que eu fiz da vida e o que a base do Dizascope era isso, assim, né? Então, é muito doido isso, assim, porque é colocar na mesa todas as habilidades, né? Colocar na mesa à disposição o que a gente tem, né, para servir o outro, né? Isso é muito lindo. E uma coisa que eu vejo, assim, desse viver igreja é acessar verdadeiramente e de forma saudável os prazeres que Deus tem disponível para nós. Uma coisa que eu comecei a aprender é que foi Deus que criou os prazeres. De todos os níveis de prazeres, né? Desde da comida ao entretenimento, à sexualidade, foi Deus que criou. Mas toda vez que a gente pegar um prazer e levar ele para isolamento, ele vai se tornar algo destrutivo na nossa vida. Então, por exemplo, se a gente pega a questão da sexualidade e leva para o contexto de isolamento, a pessoa vai se viciar em pornografia, a pessoa vai se viciar em masturbação. Por quê? Porque não é um prazer que Deus criou para ser vivido sozinho, ela criou para ser vivido no casamento, né? E aí, com tantas outras coisas, se eu pegar a minha paixão por futebol, né? Que tá um vascaíno aqui, né? Orem por mim. Orem por mim. Pegar minha paixão por futebol e querer trazer isso pro isolamento, é um negócio só meu, eu só assisto o jogo sozinho, eu só vejo as mesmas coisas. Aquilo começa a não ser mais saudável. Mas quando vamos juntar todo mundo para assistir o jogo, vamos brincar aqui sobre o Vasco perdeu, o Vasco ganhou e não sei o quê, vira um prazer saudável, né? Sim. Então eu acho que tem um lugar na comunidade de a gente poder, de forma saudável, acessar os prazeres que Deus tem disponível para nós. Né? Sim, e há esperança, assim, Douglas. Quando você está conversando aqui, fica me vindo à mente tantas pessoas que foram feridas, né? E por elas terem sido feridas, elas se fecharam e elas perderam a esperança. Então, algumas pessoas eu conheço que se feriram, mas elas sabiam o caminho de volta, mas elas precisaram de um tempo para se ajustar e logo já estarem de novo nesse contexto. Mas algumas pessoas se fecharam de uma forma tão grande que elas não querem mais ser feridas e enganadas. Então, a forma de elas se proteger é falar: nenhuma igreja vive isso. Nenhuma igreja presta. Todas elas vão acabar me ferindo. Todas elas vão acabar... Porque eu confiava naquela. Eram pessoas que estão no mesmo discurso que vocês aí. Mas enquanto isso, estavam ferindo. E a gente sabe o quanto que isso é sério e o quanto isso realmente acontece muito na igreja. Sim. Mas não há esperança
fora do contexto da vida da igreja. Não tem espiritualidade só você e Deus no quarto, né? Então, fica me vindo esse peso no meu coração enquanto a gente conversa sobre essa esperança que há em confiar no Deus da igreja. Muito bom. O Deus da igreja diz que é na igreja que a gente vai achar a cura e restauração. É o mesmo grupo que... E aí, quando eu falo grupo, igreja como um todo, nesse mesmo lugar que você também vai encontrar cura. Que é o mesmo lugar que você encontrou ferida. E não significa que quando você achar uma igreja saudável, você nunca mais vai ser ferido. Você vai continuar sendo ferido. É um ajuntamento de Porque pecador. é um ajuntamento de pecador. Se você achar uma igreja perfeita, não entra lá que você vai Porque estragar. você vai estragar ela. Exatamente. Então você vai ser ferido, você vai ferir também. Mas quando você entende o propósito do Deus da igreja para a igreja, você está disposto a viver todas essas nuances, né? De alegrar, de chorar junto, de ficar magoado com a forma que um irmão falou comigo, mas de eu chegar para ele e falar, olha, fiquei magoado, e isso se acertar, e nisso a amizade, aquela comunhão se fortalecer ainda mais. Então, vem isso no meu coração. Muito bom. A esperança, né? A esperança. Engraçado quando a gente vai... Eu vou batizar, né, galera? Aqui no nosso contexto, eu gosto sempre de falar, você crê em Deus Pai, né? Que é o seu Pai e tal. Você crê em Jesus, tal, seu Salvador. Você crê no Espírito Santo, que agora habita em você, crê. Aí eu sempre falo, e você crê na igreja? A igreja, aí eu aponto, sempre tem um grupo de pessoas testemunhando, né? Aí a pessoa fala, eu creio. Então nós vamos batizar você agora para dentro do corpo de Cristo, sabe? Para enfatizar isso. Não dá para fazer isso sozinho. Esse é o credo, né? O credo niceno é esse. Você crê em Deus Pai, você crê no Filho, você crê no Espírito e você crê na igreja, que é o corpo de Cristo na Terra. Então, é muito interessante perceber que cada um desses uns aos outros... Isso, até explica pra galera o que é esses uns aos outros, né? Então, a gente escreveu o livro querendo ser extremamente prático, né? Sim. Então, tem essa parte teórica do o que não é igreja, o que é a igreja e tal, mas aí a gente entra nesse termo que aparece dezenas de vezes. Na Bíblia, que é o mutuamente uns aos outros, né? Isso. Então, é a forma como essa família vive, né? Praticando essas coisas uns aos outros. E que coisas são essas? E é muito interessante perceber que todas elas têm como fonte o próprio Deus. Sim. Então, amar uns aos outros. A fonte desse amor é o próprio Deus. Amar uns aos outros. Assim como Deus nos amou. Exato. E aí, porque Deus nos amou de tal forma que entregou o seu Filho. Então, ele veio servir, né? Então, servir uns aos outros tem como fonte o próprio Deus. Perdoar uns aos outros, assim como ele nos perdoou. Também tem fonte o próprio Deus. Exortar uns aos outros. Então, o Senhor é aquele que, durante todos os profetas e os salmos nos encorajam e também nos admoestam. Então, tem como fonte o próprio caráter paternal de Deus. Confessar os pecados tem a ver com confiar no perdão que já recebemos dele, né? Honrar uns aos outros. Gente, honrar me pega muito, porque eu começo a pensar em como a Trindade, ela tem essa honra mútua, né? O Filho veio, mas sempre honrando o Pai. Então, eu não faço nada se o Pai não me der primeiro para fazer. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E Jesus a todo momento falava do Pai. E o Espírito Santo como essa pessoa que não é o protagonista, mas ele tá ali para honrar o Filho e honrar a obra do Pai e do Filho. Então, essa honra da Trindade é o que espelha a honra da igreja. Como a gente ainda precisa crescer nesse honrar uns aos outros, que cara, eu vou sair aqui do protagonismo e eu vou dar lugar ao meu irmão. Tanto que a entrada do evangelho é o fim da competição, né? Exatamente. Porque parece que a gente quer levantar o outro, né? A gente quer sempre levantar o outro. E não tem espaço para competição onde o evangelho está florescendo, né? Exato. Não existe espaço para competição quando você tem certeza da sua filiação e da sua identidade. Exato. Então, eu já sou filho, eu já sou aceito, eu já sou amado. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. E quando eu tô confortável com essa identidade, é a lógica da abundância e não da escassez. Então, se eu funciono sob a lógica da abundância, eu vou
eu vou querer que o meu irmão seja o primeiro na fila do retiro para pegar a comida, Exato, sabe? exato. Essas coisas As básicas. coisas mais simples, né? As coisas mais simples. Eu não vou ter competição no Ministério de Louvor porque aquela irmã solou a música que eu queria cantar. Isso é clássico. Essa é clássica na igreja. Essa é clássica né? do solo. É aquela coisa do filho mais velho, né? Do filho pródigo. Então, quando a gente não opera pela lógica da escassez e a gente começa a entender nossa identidade, a gente abre espaço para honra mútua, né? E como isso revela quem Deus é, né? Então, cada uns aos outros é uma característica da identidade de Deus. Muito bom. E uma pergunta, assim, então a gente colocou vários aqui, né? Vou ler pra galera. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar, confessar pecados, honrar, ser hospitaleiro. Aí depois a gente fala o que não fazer uns aos outros também. E um olhar especial em Atos 2:42, que é uma base pra gente aqui na família Desascope. E tem apêndice aos pastores e líderes. E até o apêndice 2 é a lista de todos uns aos outros que aparecem na Bíblia. Dos que estão citados aqui, né? Qual você diria que é o mais desafiador, assim? Talvez cada um pode citar um, tem eu problema? acho que o amar uns aos outros. Tá, mas sem o amar. Sem o amar, porque o amar... É que o amar a fonte de todos os outros. Exatamente. A Bíblia fala, se não me engano, 54 vezes, né? Esse termo, né? E a maioria deles é amar. Então, é esse desafio, porque você não ama alguém olhando ela no domingo no culto. A não ser aquele amor fofo do te amo em Cristo. Assim, amém, você me ama em Cristo. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. É o início. Te amo como irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai, amém. É um nível de amor, mas existe um nível muito mais profundo de amor. E esse nível mais profundo de amor requer uma jornada. Entendi. Você poderia usar a palavra aliança? Aliança. É isso. Essa aliança mútua, né? Porque o amar, ele é um reflexo de todos os outros uns aos outros. Ele é a base de todos, né? Por causa do amor que nós servimos uns aos outros. Então, sem o amor? Sem o amor? Você roubou no jogo? Qual que vocês acham dessa... Porque estão todos bem práticos, né? A questão, de certa maneira, o amor, ele é um pouquinho mais filosófico, apesar de o amor bíblico e até na forma judaica e hebraica de olhar é muito prático, né? Mas desses outros que pra gente é bem prático, né? Como servir, consolar, exortar, perdoar, confessar, honrar... escrevendo, refletindo, qual você acha que é o mais desafiador? Assim? Ou talvez até pra você, né? Eu acho que... eu acredito que seja o confessar pecados. Porque o confessar pecados fala sobre você falar mal de você mesmo, né? Então, você precisa ter um nível de relação suficiente pra você chegar pra alguém tendo a convicção de que essa pessoa não vai te excluir, mas que ela vai te repreender mas te abraçar também nesse processo. Então, você consegue servir um ao outro, mesmo que você não conheça muito bem. A gente consegue servir um ao outro, a gente consegue honrar um ao outro. Às vezes a gente tá... No nosso contexto, a gente vai em muitas igrejas, às vezes a gente tá numa igreja de um pastor que a gente não conhece, mas a gente, assim, honra aquele homem. Olha, o que você tem feito aqui parece ser algo de Deus. Então você consegue honrar alguém, dando o seu lugar pra alguém. Mas confessar pecado você não consegue fazer pra qualquer pessoa. E eu acho que isso é um grande desafio, porque nesse mundo que a gente olha tanto pra nós mesmos, pra nossa reputação, a gente quer ser aceito. O mundo do Instagram, da imagem, né? Da imagem. Então, o que ele vai pensar de mim se ele souber que eu tenho esse pecado ou que eu tenho tentação nessa área? Então, acho que esse... talvez... Tem até um termômetro, né? De quão profundo tá indo isso que eu ia falar agora. comunhão, né? Eu acho que esse é o termômetro de assim, digo eu não, Senhor, mas me parece que o confessar pecados vai ser o que... O amor, o amar uns aos outros é o que vai abrir pra você viver todos os outros. E o confessar pecados, eu acho que ele meio que chancela uma maturidade naquilo que você tá começando a caminhar. Uma coisa que eu observei hoje, porque eu comecei de novo hoje Gênesis, né? E eu lendo ali a queda, no 3, uma coisa que eu observei hoje, que o pecado, um dos efeitos do pecado é não confessar pecado. Né? É como se ele
a forma de ele envenenar é não deixar confessar, né? Então, porque quando Deus chega pra confrontar, a primeira coisa é a mulher que você me deu. A própria mulher fala, foi o diabo. Né? Então, assim, não tem, poxa, Senhor, eu errei. Fiz o que eu não deveria. Sim. Senhor, eu te desonrei. Parece que o próprio pecado não deixa Que a gente... você confessar o pecado. Sim. Então, vencer o pecado também passa em confessar o pecado, né? E eu Então, acho que o confessar o pecado a Deus é extremamente importante, obviamente, nesse processo, mas às vezes ele serve como um álibi para, Senhor, eu já confessei para você. Se eu confessei para você e eu continuo ainda tendo esse problema, porque às vezes a gente confessa ao Senhor e a gente continua tendo dificuldade naquela mesma área. Fala, pô, se eu confessei para Deus e não deu, eu vou confessar pro meu irmão, ele vai fazer o quê? Resolver do quê? Mas a Bíblia fala sobre confessar o pecado uns aos outros, que você vai ser curado. Então a cura não tá apenas no confessar a Deus, mas tá também no confessar ao irmão, né? Porque muitas vezes a base do pecado ali é orgulho, né? Sim, sim. E esse confessar um ao outro não é nem só confessar o pecado, mas é humilhar-se, né? Isso. E que tem uma cura Isso. ali. E é, de novo, aquela lógica doida, né? Tipo, então quer dizer que você confessar o seu pecado ao Deus que é santo não é o suficiente, você tem que confessar o seu pecado para um pecador, tanto quanto você, para ser curado. Olha que lógica. paradoxo. É um paradoxo muito... É um lugar de dependência, né? exatamente. É você entregar os desdobramentos ao Senhor. Você não tem um controle de tudo. Aquele irmão que está ouvindo, você tem que confiar que ele não vai usar a sua vulnerabilidade Contar pra como alguém. piada em alguma outra roda. Isso é importante. Mas é interessante que até no livro a gente fala um pouco sobre como confessar, mas também como ouvir a confissão de alguém. Sim. Então, Porque tudo é mútuo, né? Tudo... exatamente. E olha que esse versículo de João 22, quando Jesus diz assim, com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Gente, isso é muito forte. Uau. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Então, o Senhor nos deu autoridade para perdoar pecados quando confessados, né? Foi muito legal, até um dia desses na igreja caseira, a gente viveu isso, assim, um irmão abriu um pecado no meio da reunião, assim, e ele abriu esse pecado e a gente, amém e tal, mas a gente depois fez uma oração perdoando. E quando a gente fez essa oração, assim, é como se tivesse saído, assim, 20 quilos das costas dessa pessoa, né? Então, como é importante essa vida de igreja, né? Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, os nossos pecados eles não vão ser confessados diante de um grupo. Mas a gente precisa ter um ou dois irmãos de aliança que eles não vão ser confidentes. Ou seja, é diferente de alguém que é seu confidente. Ele ouve o seu pecado, mas É quase que um cúmplice. morre aqui entre nós, ninguém precisa saber disso, né? Isso principalmente para pastores e líderes, né? Que às vezes tem isso e fala, não, isso aqui eu vou falar com ele porque eu sei que ele não tem poder suficiente para me tirar do meu cargo, caso seja necessário, né? Então, vira uma panelinha de confissão que não é confissão bíblica, né? Exatamente. Então, você vai ter 2 ou 3 irmãos que você confia e que eles vão te confrontar. E eles vão orar por você, liberar perdão sobre a sua vida e... se tiver algum desdobramento que você precisa se consertar, eles também vão te ajudar nesse processo, né? Muito bom. Então isso é muito importante. Muito bom, confessar uns aos outros. E o que mais? Qual você queria que a Dani citasse outro? Talvez esse seria realmente o mais desafiador, mas... Eu acho que hoje, para a igreja, um dos mais desafiadores, e que eu tenho falado sobre isso ultimamente, é a hospitalidade. Porque quando a gente fala dessa dinâmica de igreja nas casas, e aí pode ser célula, pode ser pequeno grupo, como, né? Tem Nome igreja que que dá. nem tem isso, mas as pessoas se reúnem de qualquer forma, né? A gente vai precisar tocar na vida prática das pessoas, né? A gente vai precisar tocar na casa da pessoa, né? Então, como praticar a hospitalidade, como... lá Hebreus vai falar, né? Pratique a hospitalidade, pois sem saber muitos receberam até anjos, né? Então, é algo que faz parte da história do povo de Deus, não só no Novo Testamento, né? A gente vai ver a história lá de Elias, quando ele foi ser recebido pela viúva de Serepta, ela só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e ela recebeu o profeta e ela foi abençoada, né? O azeite não faltou, a farinha nunca acabou. A gente vai ver Jesus no ministério dele, sendo recebido por Marta, Maria, Lázaro, mas por tantos outros, né, que receberam Jesus no seu ministério. Os profetas sempre eram recebidos. Enfim, história de Abraão.
Então, a hospitalidade é algo que acompanha sempre a história do povo de Deus. Porque é através dela que a obra vai sendo feita. Senão você vê Paulo lá, ele é recebido por Lídia, lá na igreja em Filipos, e aí aquela igreja floresce. Os missionários hoje, né, que estão nos países perseguidos, que estão pregando a palavra, eles, como que eles trabalham? Eles são recebidos na casa de pessoas, né? Então, dessa forma, a mensagem do evangelho avança, dessa forma a igreja vai vivendo essa dinâmica familiar. Então é um desafio, porque a gente luta contra o individualismo. Eu acho Né? que isso tem crescido cada vez mais, né? Se tornado cada vez mais desafiador. Sim. Né? E é engraçado que, por exemplo, no nosso contexto Brasil, você percebe que do centro ali para baixo isso tem sido desafiador, né? Ou alguns dos estados, né? Então São Paulo, isso tem se tornado algo desafiador, né? As pessoas cada vez menos têm recebido gente em casa. E uma vez você pregou, né, na igreja, não lembro nem se foi na série Uns aos Outros que a gente fez, mas você pregou, até você colocou no telão, né? Ó, deixa eu mostrar aqui alguns memes que a gente dá risada, que a gente usa como piada e que, de certa forma, está sendo uma celebração do ser antissocial. Sim. Uma celebração Da individualidade. não é nem do individualismo, né? Do individualismo. De tipo assim... desmarcaram o rolê. Graças a Deus. Não posso, tenho compromisso. O compromisso é minha cama aqui, o meu sofá e o Netflix e tal. Cara, e são sentimentos que a gente tem. Sim. Mas isso ser celebrado Não pode ser celebrado. é um absurdo, porque a gente precisa se voltar pra palavra, cara. E tem também uma coisa que a gente ouve muito até de pessoas muito antigas. Cuidado que você bota dentro da sua casa. Isso é verdade. Trazer um mal olhado. Pode trazer inveja, pode trazer um mal olhado. Né? E tem um livro muito interessante que é o Evangelho e as Chaves de Casa. Que a autora, ela fala sobre a diferença da hospitalidade cultural e a hospitalidade cristã. Então, uma pessoa pode até não ser cristã e ser hospitaleira, sim, né? Eu falo isso muito. Se você for na casa da minha mãe, da minha família, eles não são cristãos, mas você vai chegar lá, eles vão te receber super bem, vão te oferecer alguma coisa para beber, tudo mais. É uma hospitalidade, é natural dessas pessoas. Mas a hospitalidade cristã, ela tem como foco revelar a glória de Deus, né? Então, essa autora desse livro, ela usa a casa dela, na verdade, ela foi alcançada por uma família cristã. Sim. Ela era feminista, ela era uma pessoa, assim, totalmente contra o evangelho. Ela estava escrevendo uma tese contra os cristãos. Foi isso, né? É verdade. E então, uma família cristã abriu a casa para ela. Tá bom, então vem aqui ver pra como... ela escrever vem a ver como tese os dela e cristãos contra, vivem. né? E aí é interessante porque ela se converte através do testemunho, da recepção dessa família. E ela fica 2 anos... convivendo com essa família. Ela nunca tinha pisado num prédio de uma igreja. Então ela se converteu numa casa. A hospitalidade. Né? E aí agora ela tem a hospitalidade como uma estratégia de evangelismo. Então, acho que toda quinta-feira recebia os vizinhos para tomar um café, comer um bolo, e assim ela vai ganhando toda a vizinhança para Jesus. Né? E isso acontece muito, a gente ouve lá, a Vivian fala muito sobre as histórias da igreja lá no Nordeste, né? Como a hospitalidade é uma forma de alcançar pessoas para Cristo. Então, se você pensar, cuidado com quem você bota para dentro da sua casa, né? De uma forma, assim, quase que... de uma forma mística, assim, né? Você nunca vai receber um não cristão, você nunca vai abrir a sua casa para que as pessoas vejam Jesus e recebam dele ali naquele lugar. É claro que a gente tem que ter cuidados, né? Sim. Mas existem mitos, né? Exato. E que vão, de certa maneira, corroborando assim com pecados que estão crescendo no nosso coração, né? Na verdade, você já não quer receber. Aí você pega um ditado desse e fala, não, é verdade, ó. Tá vendo? Os antigos já diziam. Os antigos já diziam, sábios. E o que está sendo muito legal no livro aqui é que tem muita prática. Então, como você disse, como confessar, mas também como ouvir, mas como receber pessoas, como ser hospitaleiro e tal. O que é essa hospitalidade? Porque tem coisas muito práticas em tudo isso, né? Muito. Só um parêntese, porque é uns aos outros. Então, como você ser hospitaleiro, mas como você se comportar quando alguém te recebe? Como você amar, mas também como que será que você sabe ser amado? Servir é um ponto importante. Como servir, mas também você sabe ser servido. Então, essa dinâmica é muito interessante. Você sabe honrar, mas você sabe ser honrado. Inclusive, só um comentário. Eu acho que quando fala de qual talvez seja mais difícil, talvez hoje, se a gente pegar
de forma mais... A gente falou de mais individualmente, né? O confessar o pecado, o ser hospitaleiro. Mas eu acho que de uma forma mais macro na igreja hoje que a gente vê, talvez seja o honrar sendo uma das coisas mais difíceis. Por conta das feridas que houveram por causa de uma falsa honra, né? Olha, interessante. Então, líderes falando, me honrem. E como que você me honra? Me elogiando, me bajulando, me dando bons presentes no meu aniversário. E chega um momento que a gente... que as pessoas pegam raiva disso e aí joga a honra inteira no lixo e a honra bíblica. Então, primeiro, em todas essas passagens de uns aos outros, nenhuma tá falando de líder para liderado. Então, todas elas é do cristão para um cristão. Então, o confessar pecados aos outros, que tá falando na passagem, não é confessar para líderes apenas, é para todos confessarem. Não é servir apenas os líderes, mas é servir a todos. Não é apenas exortar. Quem te exorta não é só líder, mas são todos. Então, todos esses uns aos outros, nenhum deles está falando no contexto de líder para liderado ou de liderado para fazer com seu líder. E quando a gente vai falar de honra, é muito isso, né? Tipo, não, mas tem muita bajulação na igreja. Aí tem. E aí não é a honra bíblica. Não é a honra bíblica. Então não é pra jogar a honra fora, é pra jogar a bajulação fora. Só que o problema é que a diferença de honra pra bajulação tá no coração. Porque eu posso te falar, Douglas, você é uma bênção, cara. Eu posso estar falando isso te honrando, porque eu caminho com você e vejo o quanto você é uma bênção. Ou eu posso estar te bajulando porque eu tenho interesse que você me chame pro podcast, que você me dê um cargo na igreja, ou que eu fique... Nem ganhar nada especificamente, mas pelo menos ganhar o seu conceito. Não tem problema, já tá bom. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, ele falou aquilo é bajulação. Cara, às vezes não é. Não tá na frase dita, tá no coração de por que você disse. Então, acho que esse honrar gerou tantas feridas nas pessoas por tantos líderes exigirem honra, e honra exigida é algo que já demonstra... Já não vai ser honra. Já não vai ser honra. E você aprender a honrar o teu irmão, honrar os seus pais, honrar os seus filhos, honrar o seu pastor, honrar o seu líder. E aí, se agora que eu falei honrar o seu pastor, você arrepiou, você precisa... Tem algo aí. Então, porque é totalmente bíblico você honrar o seu pastor. Honrar, não bajular. Sim. E honrar porque você caminha, você conhece, você vive vida de igreja, você vê testemunho a ponto de você honrar, e não porque precisa fazer para algum interesse secundário, né? Então, eu acho que essa questão da honra também é um tabu grande por causa do tudo que foi feito com essa palavra, né? Muito bom. Um que sempre foi desafiador para mim, acredito que nessa última temporada eu tenha aprendido mais sobre ele, é o exortar uns aos outros, né? Porque por algum tempo, assim, da minha imaturidade, eu acho que eu entendi que amor era gostarem de mim, né? E muitas vezes quando você vai exortar, a pessoa vai, geralmente, por um período ali, ficar meio com raiva de você. Acontece, né? Nem sempre todo mundo recebe bem. Na verdade... É ruim de início, assim, qualquer um. Sim. A Val, às vezes, vem falar um negócio pra mim, eu falo, não, mas você não sabe. Normal. Mas não foi minha intenção. Né? E a gente fica meio bravinho no começo, assim. Então, se você tem esse negócio de eu preciso que gostem de mim, eu preciso que esteja todo mundo bem comigo, às vezes você vai falhar nesse exortar, né? Então, pra mim, foi um desafio, assim, uma jornada a aprender, se eu amo essa pessoa, eu preciso... fazer isso, mesmo que por um período ela não goste, mesmo que ela fique com raiva de mim por um período, né? Mas eu amo tanto que eu não vou deixar passar isso e vendo ela indo pro precipício e não falando nada. E é interessante que essa palavra exortar, no original, ela tem esses dois sentidos, assim. O de admoestar, o de repreender. Inclusive tem na Bíblia admoestar uns aos outros. É um outro. E também o de animar. Sim. Né? Então, esse também é um desafio, porque... Como é que exorta? E outra... De animar alguém, falar, poxa, você tá fazendo isso, isso é legal, isso é de acordo com a palavra, e, nossa, continua assim, você tá indo por esse caminho, tá sendo legal. Então, essa palavra positiva também era algo que eu tinha dificuldade de falar, de elogiar alguém, mas não pro ego da pessoa, mas de
É como se fosse assim, a gente até dá esse exemplo no livro, né? Que é como se fosse você correndo a São Silvestre e você tá desistindo, assim, a corrida tá difícil. E aí, de repente, você vê seu treinador. E ele, bora, só falta mais 100 metros, vamos lá. Vai e aí conseguir. você tá... E a vida cristã é isso, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então, você precisa de tempos em tempos ouvir um irmão, essa exortação te animando a você E é tanto continuar. que a gente conversou sobre isso, né? De tipo, como a gente ficou ruim nisso, né? Pregando, por exemplo. Exato. Porque a nossa pregação virou vezes é só tão- assim, sofra pelo evangelho. Às vezes é tão pessimista, né? Exato. E as nossas músicas, né? Ficaram sempre... Se Exatamente. for preciso, me mata agora. Ele falou, vamos falar, tá vamos ser tudo felizes certo um essas pouco, também, né? mas vamos falar de alegria. Exatamente. Equilibrar isso aí, né? Então, Estava exortar é lembrando bonito uma por música esses dias da Val. Tava lembrando de uns cantores antigos que apareceu assim na cena, né? Aí era uma música que falava campeão, vencedor. Assim, hoje, Precisando né? reouvir, A gente né? tá precisando reouvir uma música. Ai, gente, muito bom. Ó, queria encorajar muito todo mundo que tá aqui com a gente a ler esse livro. Porque, assim, eu creio que é uma ferramenta poderosa e uma coisa que a galera pede bastante pra gente, e de certa maneira a gente não tinha. Muita gente fala assim, ó, eu vi que vocês estão fazendo isso lá na Família Dizascope, eu vi que vocês estão tentando isso, tal, vocês estão pensando nisso, estão orando sobre isso, estão tentando viver tal coisa, e uma coisa importante, né? O que tá aqui não é algo que a gente alcançou e vive de forma perfeita, não precisa mudar para Bragança, ok? A não ser que Deus mande, mas é algo que a gente está perseguindo, com muita sinceridade. Não há hipocrisia nesse livro, porque é algo que a gente deseja muito e está tentando com o nosso coração, e a gente falha, mas está tentando viver. Mas muita gente pedia pra gente, né? Fala pra gente, qual que é um livro que a gente poderia ler que expressa aquilo que vocês estão tentando viver e tal. E, de certa maneira, não havia, porque é o conjunto de muitas coisas que a gente aprendeu, né? Então, esse livro também é um testemunho daquilo que a gente está perseguindo como igreja, tentando viver. E até o final, a gente colocou Atos 2,42, tem sido uma base para nós, os 4 pilares que estão ali, né? A gente tem baseado a nossa prática aqui como igreja local nisso e tal. Então, tenho certeza que vai ser um testemunho e vai te abençoar muito, apesar de ser muito prático. Então, eu queria encorajar muito você a pedir. O link está aqui na descrição e você Inclusive, tem encorajar. perguntas, né, no final de cada capítulo pra galera Exato. discutir. Isso, então, para que realmente a gente possa estimular a conversa. Porque em cada localidade, vocês vão ter que pensar em como que vive isso. De que maneira a gente vai aplicar isso aqui no nosso contexto. E vai ser muito legal, vai ser muito poderoso. Beleza? Igreja não é empresa. Como é que a gente volta para esse chamado relacional do corpo de Cristo? Meus amigos, obrigado. Valeu, por meu esse amigo. tempo. Tem Muito bom. sido... Muito bom. Obrigado pelo podcast, mas também obrigado por esses anos juntos aqui. Tem sido muito rico estar perto de vocês. A gente tem crescido muito, aprendido muito e tem sido uma honra edificar a igreja ao lado de vocês. É verdade. Amém, meu amigo. Obrigado recíproco, totalmente. A gente fala, né, no livro, no começo do livro, que é tão bom pregar fora para centenas de pessoas, mas como é gostoso estar quarta-feira no nosso grupo Exato. caseiro, com os nossos irmãos. E isso é uma realidade que a gente tem vivido nesses anos aqui, construído isso juntos e é muito gostoso ser Tem sido igreja. muito bom, tem sido muito bom. Obrigado. Valeu. Deus abençoe Valeu. muito. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu espero que você tenha sido edificado. E se você quiser ir um pouco mais fundo nisso que a gente conversou, eu vou deixar o link na descrição aqui do livro para você pedir. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Dizascope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito.
quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.